Muito bom. Seguindo em frente, nós estamos na Sede da Zará, a gente está no Daf Lamed Het Amud Bet, na segunda linha aqui em cima, tratando de Bishul Akum, algo que foi cozido pelo Goi. Lembrando que tem dois motivos pelos quais algo que foi cozido pelo Goi é proibido: explanação ou pelo risco dele ter misturado algo não kasher no meio. E Baileu, pergunta Gmará. Niach Oved Kochavim Ve'afach Israel Mau. Até aqui a gente falou que comida na exemplo, certo? Ele colocou a carne lá na brasa, isso não tem problema nenhum. Se isso ficou no lugar onde estava, ou só virou algo do tipo, só fez cozinhar mais rápido, não tem problema nenhum. Pergunta o contrário, que acontece no fogo e o Yehudi virou. Será que é suficiente ou não? Estou com problema na câmera, vamos desencanar dela. Amar Rav Nachman Baritza, Kal vachomer gamro beyad ovdei kochavim mutar, gamro beyad Israel kol sheken. Fala Rav Nachman Baritza, Gabriel, a gente tem um Kal vachomer que é permitido. Se no caso em que o Yehudi começou e o Goi terminou, é mutar, é permitido, certo? Mesmo que isso foi terminado pelo Goi, a priori o final do ato de cozinhar é o principal, mesmo quando foi terminado pelo Goi é permitido, já que foi o Yehudi que começou, quando o Goi começa, o Yehudi termina, mas ainda que isso daqui é mutar, porque se o Yehudi fez o fim, fez o término, fez o ato final de Levashel, com certeza que isso é mais ainda permitido. Ou seja, se o Yehudi participou, se mesmo participando só do começo, quando ainda não está cozido, ter colocado lá na panela, na frigideira, no que seja, já é suficiente para leatir, quando o Yehudi terminou o processo, obviamente é permitido. Itmar Nami foi dito também, Amarav Baruchan, Amarav Baruchanan, Vamreila, Amarav Baruchan, Amarav Baruchanan, Ben Sheniach Oved Kochavim Afach Israel, Ben Sheniach Israel Afach Oved Kochavim, mutar, certo? Tanto faz se o Goi colocou o Yehudi mexeu, ou se o Yehudi colocou e o Goi mexeu, nos dois casos é permitido, Veno Asurat Shet Chilatov Vegamrov Beyad Ovdei Kochavim, só é proibido se for o Goi fazendo a comida do começo até o fim. Somente nesse caso é proibido, mas se o Yehudi participou, tanto se ele participou no fim, está liberado. Amaravina, fala Ravina, Ilcheta arifta de shagar oved kochavim ve'afa Israel, inami shagar Israel ve'afa oved kochavim, inami shagar oved kochavim ve'afa oved kochavim ve'ata Israel ve'chata bachituyei, shapir damei. Fala Ravina, a alahá é que um pão, certo? Um pão que foi preparado, não faz diferença se o Goi acendeu o fogo e o Yehudi colocou o pão, ou o Yehudi acendeu o fogo e o Goi colocou o pão, ou mesmo que o Goi tenha acendido o fogo, colocado o pão dentro do forno e o Yehudi só mexeu um pouco na brasa, só mexeu um pouco no fogo dentro do forno, isso daqui já é permitido. Dag Maliach. Pergunta agora qual o din de Dag Maliach? Dag Maliach é um peixe que foi salgado, peixes pequenos mais fininhos, se eles são salgados, já é suficiente para comer. Cru não dá para comer o peixe, mas se jogam nele sal, bastante sal, né? Não só o salzinho, ele realmente é salgado com sal grosso, já faz com que o peixe seja apto a ser comido. Então, o que acontece se um Goi colocou sal no peixe? Até aqui a gente falou que se um Goi cozinhou algo, isso se torna proibido. Qual o din? Se o Goi não cozinhou, o Goi preparou isso, transformou isso em comestível através do sal, através do salgar o peixe. Risque achar e Rabi Yochanan assar. Risque permite e Rabi Yochanan proíbe. Beitzá tzuya. Outro din, outro caso, a gente não terminou ainda, mas outro caso, qual o din de um ovo que foi grelhado por um oved kochavim. A priori o ovo ele não é comestível antes de ser grelhado, e quando ele é grelhado, grelhar é igual cozinhar, certo? Grelhar, cozinhar, assar, tudo isso está dentro da mesma gzerá, dentro da mesma proibição. Salgar talvez seria diferente, risca realmente permite, Rabi Yochanan fala de qualquer jeito, na hora que se o Goi salgou, é como se ele tivesse cozinhado e continua sendo proibido, porque o ponto não é o ato de usar o fogo, o ponto é o ato de transformar em comestível. Pergunta qual o din agora de Beitzat Tzluya, de um ovo que foi grelhado por um Goi, com a casca, certo? Ele foi, por exemplo, cozido com a casca. Por quê?
porque a parte interna do ovo onde se encontra a comida, o goi não consegue tocar, está fechado. Será que o ovo fechado, quando eu cozinho ele fechado, grelho ele fechado e não tenho acesso à parte interna onde se encontra a comida, será que também é permitido? Será que isso daqui vai ser permitido ou não? Barca para Shad e Rabi Hansad. Barca para fala, ele é permitido, já que o goi que cozinhou ele não tem acesso à comida, porque o ovo ele é fechado, está permitido, e Rabi Han proíbe. Que até Ravdimi, quando Ravdimi veio de Eretz Yisrael para Bavel, Amar, ele falou, Echad Dagmaliach vechad beitat tzluya, tanto peixe salgado quanto ovo grelhado, frito não, cozido, grelhado, sem tirar ele da casca, risca a barca para Sharo, Verabi Yochanan Assar, risca a barca para, eles permitem os dois, e Rabi Yochanan proíbe os dois. Rabi Chia Parvea Ikra Lebe Reish Galuta, certa vez alguém chamado Rabi Chia Parvea, ele chegou na casa do Reish Galuta. Reish Galuta era o chefe da comunidade judaica fora de Israel. Nem sempre ele era dos maiores tzadikim, era alguém com uma função importante. Às vezes eram grandes pessoas, pessoas importantes, às vezes eram tzadikim, às vezes não, mas era alguém com uma função importante dentro da comunidade fora de Israel. Amrula, ele perguntaram para Rabi Chia, Beitzat Tzluyah. Perguntaram para Rabi Chia, olha, será que um goi pode cozinhar, grelhar um ovo fechado, sem contato, sem acesso à comida em si? Qual din? Amarleu, risque o barca para achar. Falou Rabi Chia para eles, olha, risque e barca para permitem, Rabi Yochanan proíbe, vem varav shelechad benkom shnaim, e um não pode ficar perante dois. Se a gente tem dois que permitem e um que proíbe, dois são mais fortes que um, a gente vai de acordo com a maioria. E está permitido, ou seja, aqui na casa do Reish Galuta, os trabalhadores lá perguntaram, certo? O Reish Galuta, de novo, era o líder da comunidade, ele tinha muitos trabalhadores, ele recebia muita gente, então eles perguntaram, olha, será que o boi pode cozinhar o ovo ou não? Tem que ser a gente. E aí Rabi Chia Parvea falou, vocês podem deixar o boi cozinhar, porque Rabi Risca e Barcapara são dois que permitem, Rabi Yochanan é um que proíbe, a gente vai atrás da maioria. Amarleu Rav Zevid, estava lá outro rabino chamado Rav Zevid, e Rav Zevid falou para eles, Lotatzitulei, não escutem o que Rav Chia Parvea falou. Abai falou que Alachá é como Rabi Yochanan, que embora a Risque e Barcapara sejam dois, Rabi Yochanan é só um. Abai falou que Alachá é como Rabi Yochanan, que um ovo que foi cozido por um goi, ele está proibido por Bishulakum. Por isso, não ouçam o que Rabi Chia Parvea falou, e sim vocês mesmos, os Yehudim que trabalham na casa do Reish Galuta, vocês têm que cozinhar o ovo, pelo menos acender o fogo e colocar o ovo lá. Só que os trabalhadores do Reish Galuta, eles nem sempre eram das melhores pessoas, eles não gostaram que Rav Zevid Echmir, Ashkinhu Neguta Dechala Venach Nafshei. Já que eles não gostaram que Rav Zevid falou, eles deram para Rav Zevid beber um copo de Hometz, um copo de vinagre. Aparentemente, eles estavam bebendo vinho, e para Rav Zevid serviram um copo de vinho mais estragado, que gera vinagre, e Rav Zevid acabou morrendo por causa disso. Não sei porquê, não sei se foi venenoso ou algo do tipo, mas acabou morrendo por causa dessa bebida. Eles não gostaram que Rav Zevid Ichmir e proibiu, então eles acabaram matando ele. Certo? Não vale a pena discutir com os trabalhadores do Reish Galuta. Então, a cafrecin é tipo uma casca de fruta. Vê a kaflutot. Kaflutot são, vamos ver assim, carte, certo? É um tipo de legume. Vê emtalha, a Gemara vai explicar mais para frente o que é isso. Vê a chamin, água que foi esquentada, certo? Chamin aqui não é chamin chunt, é água que foi esquentada. Vê a klayot e trigo que foi tostado, shelaem, através de um goi, mutarim. Tudo isso é permitido. Essas comidas que um goi preparou, cozinhou, elas são permitidas. Então, a casca da fruta, ou um legume, ou emtalha, que a gente vai ver mais para frente, ou água que foi esquentada, ou trigo que foi tostado pelo goi, todos eles são permitidos. Por quê? Porque dá para comer sem cozinhar. É nehal kemot sheu chai. Ele é comestível cru, não precisa cozinhar. Se cozinhou, tudo bem, você pode, certo? Você pode pegar um legume e cozinhar ele. A cenoura, por exemplo, se você cozinhar a cenoura, ela vai ficar mais mole, ela vai ficar comestível, mas ela também já era comestível antes. Então, se o goi cozinhou algo que já era comestível, não tem problema, por isso esses daqui são mutarim. Beitzat tzluya asura. Agora, se um goi ele assou um ovo, aí é proibido.
certo? Grelhou um ovo é proibido, como a gente viu antes em nome de Rabi Yohanan. Mesmo que você não tenha acesso à comida, em si é proibido. Shemen, óleo tinha sido proibido, certo? A gente viu no passado que óleo foi proibido por Chachamim para não chegar em assimilação, certo? O óleo foi proibido junto com pão, vinho e etc. Rabi Yehuda nasceu o Beidin Nimru Alav Veitiruhu. Rabi Yehuda nasceu o Beidin dele, eles liberaram. Eles viram que o tzibur não estava conseguindo, as pessoas não estão conseguindo evitar de comprar óleo do Goi, aparentemente não tinha grande quantidade. Se fosse comprar só de um Yehudi, você ia ficar sem, então eles permitiram o óleo do Goi. Tânia, fala Braita, o que é esse emtalha, que foi dito que se o Goi preparou isso, cozinhou, isso é permitido? Hi emtalha e pishla hishiata. Esse nome emtalha é um dos nomes desse alimento, às vezes ele é chamado de emtalha, às vezes de pishlia, às vezes de shiata, são vários nomes para o mesmo alimento. Mas shiata, que é esse alimento exatamente? Pergunta Gumará. Amar Rabba Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, 40 shanim de Náfrica e Uvda Mimitraim. Fala Rabba Yochanan, nome de Rabbi Yochanan, olha, esse é um alimento que há 40 anos ele é importado do Egito. Verá Rabba Yochanan de Amar Ashitin shanim de Náfrica e Uvda Mimitraim. E Rabba Yochanan próprio, ele falou em nome de Rabbi Yochanan que esse alimento é importado do Egito há 40 anos, e ele próprio falou que esse alimento é importado do Egito há 60 anos. Velo pliguei, não é contraditório, não é uma discussão. Mar Bechina e o Mar Bechina, e cada um de acordo com a sua época. Rabbi Yochanan falou que é importado há 40 anos, e Rabbi Yochanan costumava falar isso em nome de Rabbi Yochanan. Agora o tempo foi passando. Chegou um momento que Rabbi Yochanan atualizou e passou de 40 para 60 anos. Mas de qualquer jeito era um alimento que vinha do Egito, ele era importado do Egito, e não tinha problema de bichulakum. O que é esse alimento exatamente? Maitu, como eles preparavam? Eles traziam bisra de carpessa, semente de carpaz, o bisra de kitna, semente de algodão, o bisra de shavlelita e semente de algum outro legume, shavlelita, tiltan, é um tipo de planta. Vetar o leu beade adad bepeshurei, se colocavam essas três sementes imersas na água morna, certo? Elas ficavam lá dentro da água morna, deixavam lá algum tempo em conserva, só entre parênteses para entender o nosso ponto. Mesmo que o Goi tenha colocado isso em água fervendo, é permitido, certo? Mesmo que tenha sido cozido, é permitido, porque são alimentos que são comestíveis crus também. Então não tem problema de bichulakum. Mas de qualquer jeito, o normal era se colocar isso em água morna. Ele deixava essas sementes dentro da água morna até que elas enchiam um pouquinho, certo? Igual quando você põe feijão na água morna, ele vai absorvendo o líquido e vai crescendo. O mate e depois disso, traziam barris de barro novos. O malo leumaia enchiam de água, vetaram o gargista e jogavam dentro desse barro, desse jarro de barro que tinha dentro dele água, colocavam terra dentro dele, o masbikimbei, bane, e depois colocavam essas sementes, essas três sementes que ficaram lá misturadas, colocavam elas dentro desse pedaço de terra que está dentro do barro cheio de água, certo? Para crescer lá, igual quando coloca semente de feijão dentro do algodão com um pouquinho de água, que ele começa a crescer, é isso que faziam basicamente com essas sementes. E colocavam dentro, enquanto as pessoas iam para a casa de banho, certo? Então colocavam as sementes dentro da terra que está no barro, no jarro de barro cheio de água, iam para a casa de banho, adenafku melav levei viacheminaio. Vekarei minita derachaio atufra de caraio. Até que eles voltavam na casa de banho, quer dizer, o tempo que eles costumavam ficar na casa de banho era o suficiente para que essas sementes começassem a brotar e comer das plantas que nasciam dessa semente. Isso ajudava a esfriar. Depois que eles iam para a casa de banho, era muito quente, então precisava esfriar o corpo. Essa semente, essa comida ajudava a esfriar o corpo. Ou seja, era um tipo de comida que ela tinha um crescimento extremamente rápido, ela crescia, brotava muito, muito rápido. E fala pra gente, foi dito aqui na Braita, então, que esse remtalha não tem problema de bichulakum, mesmo, geralmente era feito com água morna, mas mesmo que tenha sido com água fervendo, não tem problema de bichulakum e é permitido. Amaravashi, Amarli Rabi Hanina, milin, Vamrila, bemilin. Falou Ravashi, olha, Rabi Hanina costumava me dizer que essa história de que
colocavam as sementes dentro do barro e enquanto eles iam para a casa de banho e voltavam, já crescia. Quer dizer, essas sementes brotavam em questão de horas, talvez, nem horas, talvez em questão de 1, 2 horas. Isso daqui é milin, isso daqui é só palavras, quer dizer, papo furado. Isso daqui com certeza não acontecia, provavelmente levava mais tempo, era só um exagero. Olha, eu coloco as sementes lá, vou para a casa de banho, volto e já brotaram. Provavelmente não era tão rápido, mas era o jeito que as pessoas falavam. Tem quem diga que isso sim acontecia, só que eles faziam isso com um tipo de bruxaria, com palavras, com feitiços, fazia com que isso crescesse mais rápido. Ponto. Tano Rabanana, parece na Braita, a Kosfan. Kosfan é o psole das tâmaras, o que sobrou, o restinho das tâmaras, depois que preparam eles faziam cerveja com tâmaras, depois o que sobrou das tâmaras, se o goi cozinhou isso, a Kospan Shovdei Kochavim Shechmu Hamin, caso o goi tenha pego esses restos de tâmaras e cozinhado, Beorak Dolá Assur, Beorak Taná Mutar. Se ele cozinhou isso pelo cozido, não tem problema, certo? O fato de ter sido cozinhado não tem problema, porque ele é comestível cru também, são tâmaras. Mas existe o risco, se o goi cozinhou isso na panela dele, que ele tenha lá coisas também que são proibidas. Talvez ele cozinhou nessa panela comidas que não são ksherim. Então fala pra gente a Braita que se é uma panela grande, que dá para pôr qualquer coisa proibida, porque talvez tem coisas proibidas, mas se é uma panela pequenininha, é permitido, porque na panela pequena não dá para colocar carne não kasher. Dá para colocar umas sementes, umas tâmaras, empurrar, mas não dá para colocar um pedaço de carne não kasher, então não tem o risco de ter algo proibido misturado. Vez o Irak o que é chamado de uma panela pequena? A marabinai, koshen tzipodror, echol betuchá. Marabinai, definição de pequena, é que a parte de cima dela, para onde se coloca comida, nem cabe um tzipor-dror. Tzipor-dror é um tipo de é um tipo de pássaro bem pequenininho. Então, se a panela tem um buraco muito pequeno em cima, ela é tão fechada, tão estreita, que não cabe nem esse passarinho, aí é permitido, eu posso comer, não tem o risco de ter sido colocado algo não kasher. Vedil madmo yadmu avaelu, olha, mas talvez cortaram o passarinho em pedacinhos e colocaram dentro da panela. Então, que diferença faz se o buraquinho é pequeno? Talvez cortejaram o passarinho. Ela koshen rosh por então não é o passarinho inteiro, e sim, se é uma panela que tem uma ponta muito, muito pequena, que não dá nem para passar a cabeça do passarinho, ou seja, é bem fino. Então não tem o risco de ter esquartejado o passarinho tão pequeno para colocar lá. Com certeza só colocam nessa panela sementes ou coisas ou legumes, então não tem risco de ter algo não kasher misturado, por isso é permitido. Pergunta Gmará, Veatânia, está escrito na Braita, tem uma Braita que diz que se o goi cozinhou esse resto das tâmaras, certo? Sem nada misturado, só o resto das tâmaras, é sempre permitido, independente do tamanho da panela, tanto a grande quanto a pequena. Não tem aqui uma contradição, tem na verdade uma discussão, temos duas opiniões. Tem algo que é chamado Noten Tam Lifgam. Noten Tam Lifgam é algo que dá um gosto ruim. A gente costuma ter 2 jogos de panelas de carne e panelas de leite, pratos de carne e pratos de leite, talheres de carne e talheres de leite. Por quê? Porque o gosto da carne e do leite fica absorvido na panela. Certo? Sempre que você cozinha alguma coisa numa panela, a panela ela absorve parte do que está sendo cozido dentro dela, carne, leite, ou no caso do boi, algo não kasher. Porém, isso que fica absorvido dentro da panela, ele só é considerado algo que tem um gosto bom e proíbe se ele ficou menos que 24 horas. Depois de 24 horas, a Gemara diz que depois de 24 horas, o gosto absorvido na panela já é considerado um gosto ruim que não proíbe caso tenha sido cozinhado dentro dele alguma coisa. E isso é uma discussão. Esse gosto absorvido dentro da panela depois de 24 horas, tem quem diga que é chamado Noten Tam Lifgam. Ele dá um gosto pagum, um gosto ruim. Então tem uma opinião que diz que Noten Tam Lifgam Assur, mesmo algo que já passou 24 horas absorvido nas paredes da panela, se deu gosto no alimento que está fazendo dentro dele, isso daqui é proibido. Então a panela do goi, que geralmente uma panela não é usada todo dia, já com certeza passaram 24 horas
posso supor que já passaram 24 horas da última vez que ela foi usada. Então, eu tenho uma opinião que fala, olha, eu tenho Tamliká Massur, mesmo que talvez já passou 24 horas que o Goi usou essa panela, ele cozinhou nessa panela, na panela grande, comida dele mesmo, carne, frango, as comidas dele. Então, mesmo que já passou 24 horas e o gosto absorvido na panela já é pagum, já está estragado, ainda assim é proibido. E a outra opinião que falou que que falou que tanto faz se o Goi cozinhou as tâmaras numa panela grande ou numa panela pequena, ou seja, mesmo uma panela grande que pode ser que ontem, 24 horas atrás, ele usou para fazer o almoço dele, o macarrão, a carne com frango, é permitido, porque não tem tamlikgam mutar. Depois de 24 horas, o gosto já é pagum, já é estragado, ele não proíbe o alimento. Essa é a discussão. Amarav Sheshet, Farav Sheshet, Ainishcha Shlika de Armeai Asur. Óleo cozido através do Goi é proibido. Assim falou Rav Sheshet. Se eu tenho um óleo que eu vi que o Goi cozinhou ele, certo? Esquentou, ele cozinhou, é proibido. A Safra a priori não, por quê? Qual seria o problema? Se o risco é que o Goi misturou nesse óleo vinho, misrassari, o vinho estragaria o óleo, então com certeza ele não misturou vinho no óleo. E se o ponto é porque o Goi cozinhou e tem uma proibição de coisas que foram cozidas pelo Goi, o óleo ele é comestível cru, então mesmo que cozinhou não tem problema. E se o problema é porque ele cozinhou na panela dele e talvez o gosto absorvido na panela de alguma comida não kasher deu um gosto no óleo, o óleo fica proibido por causa disso, não tem tamliklavo, mutar. Com certeza já passou 24 horas desde a última vez que essa panela foi usada e está permitida, chamada de não tem tamliklavo, então deve ser permitido, por isso, para a Safra, não tem problema. Se o Goi cozinhou o óleo dentro da casa dele, não tem nenhum motivo para proibir. Não me nem Ravasi, perdoem para Ravasi, ahine shlike de armai, mai. Qual o din de tâmaras que foram cozidas por um Goi? Permitido ou proibido? Se as tâmaras eram tâmaras doces antes do Goi cozinhar, com certeza é permitido, porque ela nunca foi proibida, ela é sempre comestível. Merirei, se elas são amargas, que sem cozinhar não dá para comer, não tenho nem pergunta também, com certeza é proibido, porque ela não é comestível. Antes esse Goi cozinhou e virou comestível, então tem beshulakum. A pergunta é, qual din em tâmaras que com muito esforço dá para comer, sem cozinhar, e o Goi cozinhou, e agora dá para comer com facilidade. Mai, qual vai ser o din? Será que o fato de dar para comer, deixar com um pouco de esforço, bedohak, com esforço dá para comer, se eu tiver muita fome eu vou acabar comendo isso, e então não tem problema de beshulakum, ou não, já que não é normalmente comestível, certo? É meio ruim de comer, e agora que cozinhou ficou bom, será que é permitido, é proibido ou não? Amarleu, Maite Baileco falou para eles, assim perguntaram para Ravasi, certo? Ravasi, não estou entendendo a pergunta de vocês. De Rabi Assad, o Mano Levi, o meu rabino proibiu. Quem é meu rabino? Levi proibiu, então não tenho nem dúvida. Shtitea. Shtitea é um tipo de bebida feita com farinha, certo? Eles misturavam farinha, às vezes era farinha de trigo, às vezes era farinha de adashim, de lentilhas, tem alguns tipos diferentes. Pergunta agora qual o din desse shtitea? Se o Goi preparou, isso é permitido ou proibido? Rav Shari, avô de Shmuel, Velevi Asrei. Rav permitia e avô de Shmuel, o pai de Shmuel, e Levi costumavam proibir. Bechite veseare, se essa shtitea é feita de trigo e cevada, não aplica deixar. Então não concorda que é permitido, porque não se. Rashi traz aqui que o ponto não é bishulakum, a pergunta se costumava se misturar nessa bebida vinagre que é feito do vinho, que o vinho do Goi é proibido. Então, se é feito de trigo e cevada, geralmente não se mistura vinagre, então com certeza é permitido. Betal fechei se ele é feito de adashim, é feito de vinagre de lentilha, de asrei. Todo mundo concorda que é
proibido, porque tem lá vinagre misturado. Que pligue betal fechedemaia. A pergunta é se fizeram isso não com vinagre, não com uma mistura de vinagre e lentilha, porque o vinagre é proibido, com certeza não pode. A pergunta é se é uma mistura de água e lentilha. Será que isso daqui também é proibido ou não? Ou seja, se foi feito, se essa bebida foi feita de trigo, cevada, com certeza não tem lá vinagre que vem do vinho, pode, tá liberado. Se foi feito com vinagre e lentilha, com certeza é proibido, por causa do vinagre tem lá vinho que é proibido. A pergunta é se é feito com lentilha, uma mistura de lentilha com água, será que pode ou não? Massavar gazrina nato, massavar lo gazrina. A discussão aqui se pode ou não pode, é se a gente vai proibir o caso de lentilha com água, para eu acabar confundindo e permitindo também o caso de lentilha com chometz, com vinagre. Então essa discussão, se lentilha com água eu proíbo como uma gzerá, como um decreto por causa do caso do vinagre, ou se não, vinagre não pode, mas se a água está permitido. E cadê a tem quem diga tem quem diga que não, que se é uma mistura de lentilha com água, todo mundo concorda que eu proíbo isso, porque isso é muito parecido com lentilha com vinagre, que aí com certeza é proibido. Que pligue a discussão é com relação a trigo e cevada. Será que trigo e cevada que é bem diferente, certo? Não é igual lentilha e vinagre, lentilha e água, que os dois são proibidos, de trigo e cevada é bem diferente. Aqui tem discussão se foi proibido ou não. Massa vangazina na atual, massa vangazina. Tem quem diga que sim é proibido, tem quem diga que não é proibido. Já que a gente falou dessa shtita, dessa bebida, agora traz uma drachá. Amarav, fala Rav, trei mine shtita achadar Barzilai Aguiladi David. Barzilai Aguiladi mandou alguns presentes para David Amelech, assim aparece no Tanakh. Fala Rav que ele mandou 2 tipos de shtita, 2 tipos de bebida. Daqui vai ser basuf, mishkav, safut, vechol yotzer, chitim oserim, vekemach vekali, ufol veadashim vekali. Está escrito kali 2 vezes, certo? Um com chitim e seorim, um com fol e adashim. Vem dizer que tem 2 tipos de shtita, 2 tipos de bebida ele mandou para David Amelech. Então, foi trazer essa drachá como parte do tema, do contexto. Termina a Gemara, Veashta o de Kanaf, Keitzana, Itzana, Elishuk de Neardia. Fala a Gemara, olha, hoje em dia a gente vê que se vende shtita, se vende esse tipo de bebida, chovshi, de forma livre, no shuk de Neardia, certo? Totalmente livre. Velei de Haish Leade, avô de Shmuel Velevi. Aparentemente, todo mundo aqui em Neardia segue a opinião de Rav, que shtita é permitida, e ninguém segue a opinião de Shmuel, do pai de Shmuel e de Levi. Então, paramos por aqui. Shkoyach.